Boa tarde a todos. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio. E antes de iniciarmos, é só um comentário que todos já devem estar sabendo. O irmão Enio Carvalho desencarnou esta madrugada. Ele já estava com alguns problemas de saúde e está em Porto Alegre. E até postei no grupo ali, porque alguém colocou algumas fotos do Enio jovem e imediatamente me veio à memória quando nós dois chegamos na mesma época à SBE, ele ainda no Rio de Janeiro, e eu chegando ainda bem menino, bem mocinho, e nos conhecemos naquela época, em 1972, e ele ficou ainda algum tempo no Rio de Janeiro, em função do contrato que tinha com as novelas da Globo. Depois, em 73, ele se muda definitivamente para Curitiba e nunca mais nos deixou. Ele ficou aqui todo esse tempo. Só recentemente ele foi para Porto Alegre passar um tempo com a família, porque ele era de lá. Mas uma pessoa extremamente ligada à SBE, profundamente ligada à SBE, ao professor Mauri, um parceiro constante do professor Mauri. Eles são primos. E, com certeza, o Enio, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, ele deve estar se recuperando e em brevíssimo tempo deve estar retornando aos trabalhos, só que agora, evidentemente, do lado do polissistema espiritual. Continuará conosco, continuará na equipe do Dr. Leocádio, vai nos ver muito, a maioria de nós não vai vê-lo, né? Não irá vê-lo, mas ele com certeza vai nos ver. Né? Um grande abraço ao Enio, que tudo de bom aconteça a ele. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio como princípio básico, ele é um fundamento, um princípio que fundamenta toda a constituição e toda a trajetória do espírito. Sem o livre-arbítrio nós não evoluiríamos, porque não teríamos a necessária liberdade de ação para fazermos a nossa caminhada. E nessa caminhada construirmos todo o nosso existencial, fazendo a relação com o mundo exterior, com as outras pessoas, com os outros espíritos encarnados e desencarnados, e nessa troca, fazendo a nossa autoconstrução. Então, o livre-arbítrio é eixo fundamental do progresso do espírito. Ele faz parte dos 5 pilares da doutrina, assim como Deus, Jesus, reencarnação, comunicação entre os polissistemas e o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está vinculado a uma lei universal, que é chamada Lei de Liberdade. Se nós formos ao capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, uma das leis morais é a Lei de Liberdade. A Lei de Liberdade, como um princípio universal, ela está em todos os sistemas vivos, indistintamente. E eu diria até os chamados inorgânicos, a chamada matéria bruta, que nada mais é do que uma composição inteligente do princípio inteligente. O princípio inteligente está presente em todos os estágios que nós conhecemos da matéria. Há uma síntese que vem do Oriente, que Leon Denis nos trouxe, e que se agregou, de certa forma, ao corpo doutrinário espírita, que diz assim: o espírito nasce na pedra, respira nas plantas, move-se no animal e pensa no homem. É uma metáfora, evidentemente, mas que sintetiza toda a caminhada do espírito. E essa caminhada só foi possível porque toda a luta do espírito, todos os desafios que nós enfrentamos em todos os estágios, seja na chamada fase proto-espíritica, seja na fase espírita, como espíritos, né? O espírito nada mais é do que o princípio inteligente individualizado. Então, quando a gente fala em proto-espírito, é um estágio anterior ao nosso estágio atual, mas é o mesmo princípio. Nós somos o princípio inteligente. Né? Nesse estágio que estamos, nós estamos no estágio da individualização. Embora essa singularidade que cada um tem, essa individualidade, no meu modo de ver, já estava latente desde o princípio da nossa criação. A nossa caminhada foi justamente revelar a nós mesmos quem nós somos como indivíduos. Né?
e como nós pertencemos a uma totalidade, que é o chamado princípio inteligente, que tem uma origem única, que é o Criador. Então, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é o Criador, portanto, temos uma unidade fundamental, mas temos, felizmente, por obra do Criador, pela sua perfeição, temos uma individualidade irredutível, uma singularidade irredutível. Ao mesmo tempo em que temos uma unidade, essa unidade não tolhe a nossa individualidade. A nossa individualidade se sustenta nessa unidade, e essa unidade se sustenta na diversidade que compõe todas as individualidades. Então, isso é que permitiu que nós fizéssemos a caminhada e chegássemos aonde chegamos. Então, veja, como nós precisamos fazer o processo reencarnatório, e o processo reencarnatório significa interagir com o chamado mundo da matéria, o mundo da matéria é um espaço estruturado finito, é um espaço limitado. O universo é limitado, os planetas são limitados, enfim, onde nós moramos, que é o planeta Terra, é um espaço limitado, embora seja um globo enorme, como nós sabemos, mas é um espaço limitado. Para que nós possamos fazer a nossa expressão, a nossa autoexpressão, e isso, quando eu falo nós, eu estou falando de todos os seres que, nesse momento, coabitam a Terra simultaneamente. São contemporâneos nossos. Dos micro-organismos, as plantas, as pedras, os animais maiores, até o ser humano, nós compomos esse bioma Terra, esse ecossistema Terra, por isso que é chamado de Gaia, por Lovelock, que é um sistema vivo, a Terra é um sistema vivo, ela está em permanente transformação, e essa transformação ocorre justamente pela presença do princípio inteligente em todos os estágios em que ele se encontra no processo evolutivo. Então, todos nós estamos habitando o mesmo espaço. Então, imagine uma sala de aula que cabem, por exemplo, 50 pessoas. Se nós não organizarmos a ocupação desse espaço, fica inviável. Fica até inviável se fazer uma aula num espaço que não esteja minimamente organizado. Porque nós ocupamos um espaço, nosso corpo ocupa um espaço. Nosso corpo físico, tridimensional, ocupa um espaço. Espírito não ocupa espaço, o espírito é transdimensional. Ele não é nem do tempo nem do espaço. Mas quando ele está encarnado numa dimensionalidade que nós chamamos de tridimensionalidade, que nossa realidade é tridimensional, e que, portanto, ocupa um espaço dentro do contexto da matéria, que também é composta por dimensões tridimensionais. Né? Muito bem. Quando nós ocupamos esse espaço, nós, evidentemente, estamos mobilizando parte desse espaço para a nossa existência, que nós chamamos de espaço estruturado finito de cada um. O que significa esse espaço estruturado finito? É o nosso espaço de expressão. Vou dar um exemplo. Se você entrar na casa de uma pessoa, você vai ver que a forma como ela organiza o seu espaço diz muito sobre aquela pessoa. Se ela é organizada, se ela é desorganizada, se ela é metódica, se não é, se ela é desapegada, enfim, tem uma série de manifestações a título de atitudes e comportamentos que estão, de certa forma, gravados naquele ambiente. Isso significa o quê? Que ela compôs o seu espaço estruturado finito. Quando habitam mais pessoas na mesma casa, a tendência é que cada um faça o seu espaço estruturado finito. Por exemplo, aquela posição no sofá que a pessoa gosta de sentar para assistir, por exemplo, televisão. Ela se sente bem naquele canto. E aí, como tem 2, 3, 4, 5 pessoas na família, todos acabam fazendo essa espécie de acomodação, que é uma acomodação dinâmica, evidentemente, nos seus respectivos espaços. A mesma coisa acontece, por exemplo, na mesa que se fazem as refeições. A tendência é as pessoas procurarem sentar sempre no mesmo local. Se nós estivermos numa sala de aula, nós vamos ver, já falei isso anteriormente, que cada um vai, já nas primeiras semanas,
encontrar o seu espaço ideal, onde ele se sente mais à vontade, mais confortável para participar daquele momento que é a aula, né? E isso se dá em função da especificidade de cada um, da singularidade de cada um, e das singularidades articuladas em interação de todos. Não é só uma decisão individual, é uma decisão que se compõe do perfil e da singularidade de cada um, mas também do conjunto. E assim, isso ocorre em todos os ambientes. E não poderia ser diferente no chamado ambiente Terra. Todas as espécies vão necessariamente se organizar em torno do tempo e do espaço para fazer a sua autoexpressão. Por exemplo, nós sabemos que todas as espécies animais, e humanas, têm uma necessidade de fazer demarcação de território. É preciso fazer uma demarcação de território, justamente porque, como a Terra é um espaço estruturado finito, é preciso organizar esse espaço, porque ele tem limitações. Não podemos, quando uma das espécies avança desordenadamente no espaço e ocupa aquilo que deveria ser reservado dentro da natureza, né, da auto-organização da natureza, para as outras espécies, causa problemas. Por exemplo, extinção de espécies. O que nós temos presenciado nesses últimos 2 séculos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que tem muito a ver com a desorganização do meio ambiente provocada por nós, principalmente por nós, seres humanos, que temos o exercício da vontade. Eu já vou chegar ao que significa esse exercício da vontade. Eu estou falando, por enquanto, da lei universal de liberdade. Portanto, todos os seres vão, invariavelmente, fazer uma demarcação territorial para que possa fazer a sua autoexpressão, como indivíduos e como espécies. E a forma de demarcação territorial, ela varia de espécie para espécie. Né? Nós conhecemos os cães domésticos, eles têm a mania de urinar nos cantos, ou onde passa um cão, o outro vai lá e urina em cima, enfim, ele tem essa sinalização. Hoje ele não precisa mais demarcar território, porque ele já está sob a proteção humana, né? Nós já, de certa forma, humanizamos os animais domésticos, né? Mas quando ele vivia na natureza, nas matilhas, ele precisava demarcar o território para que tanto os grupos adversários da mesma espécie quanto outras espécies soubessem que aquele espaço estava ocupado. E essa demarcação é feita de uma forma absolutamente inteligente, porque ele faz através de feromônios que são singulares. Portanto, são assinaturas inconfundíveis que demarcam os territórios de forma inconfundível. Cada espécie diferente, exógena, que chega naquele ambiente, ela já identifica que aquele espaço tem um outro dono, por assim dizer. Nós também fazemos isso, mas não da mesma forma. Nós fazemos isso hoje através de escrituras, documentos, registros em cartórios, de uma forma muito mais complicada e até, eu diria, menos efetiva, porque há falsificações. As demarcações feitas pelas espécies na natureza não têm falsificações. São inconfundíveis. Não há como falsificá-las. No nosso caso, como nós temos o quê? Livre-arbítrio, nós somos capazes, inclusive, de fazer desvios de comportamento e passamos, às vezes, a tergiversar em torno de uma ordem moral e caminhamos por esses caminhos das falsificações. Isso não é tão incomum na nossa sociedade. Todos sabem do que eu estou falando. Então, veja, lei de liberdade. Então, o que seria o livre-arbítrio dentro dessa lei maior que a lei da liberdade? Assim como o espírito encarnado é o princípio inteligente individualizado, o livre-arbítrio nada mais é do que a lei da liberdade individualizada. Todas as leis fundamentais, que são princípios organizadores de tudo que nós conhecemos, estão em nós individualizadas. Nós individualizamos tudo. Eu me referi, por exemplo, ao ambiente doméstico que as pessoas organizam, e o que é que uma pessoa fez que expressa, de certa forma, o seu jeito de ser? Individualizou o seu espaço. Se nós dividirmos um espaço, né, alugamos um apartamento e convidamos alguém para repartirmos o aluguel,
Nós teremos que organizar o espaço. Cada um vai ter a sua forma de expressão que não são idênticas. São formas de expressão que não são idênticas. Então, há uma necessidade de acomodação. Por exemplo, quando as pessoas resolvem morar juntos, ou se casam, ou simplesmente resolvem morar juntos, né, um casal, por exemplo, há um primeiro momento que é o momento da união. As pessoas se conhecem, sentem atração, sentem um afeto pelo outro, procuram, de certa forma, exteriorizar aquilo que se entende em si de melhor. Então, uma parte sua, porque nós somos uma totalidade, é acentuada naquela aproximação, que é a aproximação da conquista. Isso é normal, isso não é hipocrisia, isso é natural. Se vocês olharem a natureza, por exemplo, certos pássaros, olha o pavão. O pavão, ele faz abre aquelas penas, aquelas asas, para atrair as fêmeas para o acasalamento. Então, ele tem, por assim dizer, né, mutatis mutandis, ele tem aquele seu melhor momento quando ele faz aquela expressão com as asas, que realmente é uma imagem muito bonita. Nós não somos diferentes, nós procuramos mostrar aquilo que nós temos, no nosso entendimento, de melhor. Mas, quando nós resolvemos fazer dessa união uma convivência sob o mesmo teto, nós passamos por um período de desunião. Por quê? Porque os dois indivíduos que estão se aproximando são diferentes. Tem coisas em comum, tem afetividade, existe amor na relação, mas não deixam de serem singularidades irredutíveis, um não se reduz ao outro. Aliás, em tempos mais passados, e até em alguns casos ainda hoje, há uma certa submissão de um dos pares do casal ao outro, né? É muito comum, às vezes, o homem se impor, não permite que a mulher trabalhe, não permite que a mulher se relacione com certas pessoas. Enfim, isso ainda acontece na nossa sociedade. Mas já foi mais grave, né? Hoje já está bem mais, eu diria assim, resolvida essa questão. Ainda tem algumas arestas a serem aparadas. Mas a tendência é que cada um, na medida em que vão ocupar o mesmo espaço estruturado finito, e tem que compartilhar esse espaço, é preciso fazer uma reacomodação. Não dá mais para que cada um traga para aquele ambiente comum a sua forma de ser exatamente como era no seu ambiente anterior. Então, isso vai gerar um conflito e uma certa desunião. Essa desunião, ela tende a se acomodar com o tempo. Acomodar não é no sentido estático, é no sentido de que cada um comece a reconstruir o seu espaço, levando em consideração o espaço do outro. Quando nós alcançamos essa maturidade, e isso pode levar até alguns anos, nós alcançamos a comunhão. Então, é um processo sempre de união, desunião, comunhão. Toda vez que é um novo espaço a ser reestruturado, acontece esse processo de união, desunião, comunhão. Isso exatamente pela nossa singularidade e pela limitação dos espaços na Terra. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que a nossa capacidade de construir esses espaços em todos os sentidos. Não é só o espaço físico, aquele canto só, mas a minha maneira de ser. Então, veja, imagine cada um com a sua maneira de ser, quando sai da porta de casa para a rua e vai encontrar centenas ou milhares de pessoas transitando pelas ruas da cidade, principalmente nos grandes aglomerados urbanos, com as mesmas características fundamentais. Cada um com a sua singularidade, com o seu espaço estruturado finito, que ele não deixa só em casa, ele carrega consigo a sua forma de ser. Ele não é só um corpo tridimensional que ocupa um espaço estritamente dentro dos limites dessa tridimensionalidade.
Ele é um ser que tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual, portanto, é maior do que o corpo. Então, ele carrega consigo, mas todos fazem isso. E quando se encontram no espaço estruturado finito da cidade, da comunidade, a tendência é, talvez, conflito. Porque até que se haja o reajuste desses espaços, há, evidentemente, uma certa desunião. Mas, com o passar dos anos, com a experiência humana acumulada, o que nós fizemos? Nós fomos regulando esses espaços. E hoje nós temos, por exemplo, códigos, leis, normas que regulam esses espaços, que foram constituídas através da experiência humana existencial. Né? Claro que são feitas por legisladores, por operadores do direito que assessoram os legisladores, mas eles nada mais, nada menos estão fazendo o que está latente nas relações humanas e que revelam uma necessidade de regulamentação. Se nós morarmos num prédio com vários apartamentos, com vários moradores, necessariamente tem que ter um regulamento, porque nós temos o espaço individual, que é as 4 paredes de cada um da sua residência, mas tem os espaços comuns. E não é só o corredor, a garagem, a área verde do condomínio. São os espaços, por exemplo, sonoros. Eu não posso, dentro do meu apartamento, utilizar um determinado volume de som que ultrapasse os limites das minhas paredes, de tal forma que interfira no vizinho ao lado. Ele não é obrigado a escutar as mesmas músicas que eu gosto. Ele não é obrigado a ficar acordado no mesmo horário que eu fico. Então, é preciso haver uma regulamentação que possa atender a todos, parcialmente, porque nunca é totalmente, mas que permita que essa convivência aconteça. Então, imagine, né, eu vou até compartilhar com vocês aqui uma tela que eu fiz para ilustrar o que eu estou dizendo. Vejam, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Imagine as pessoas, né, cada um na sua singularidade, um é diferente do outro. Essas pessoas têm que conviver. Cada uma tem um espaço estruturado finito. Mas esses espaços, eles, evidentemente, têm zonas de interseção. Porque como é um espaço estruturado finito, nós vamos ter o nosso campo de ação e o campo de ação de terceiros mais ou menos se tocando, por assim dizer. Né? Então, essa interação gera zonas de interseção, como eu estou mostrando nessa imagem. Vejam, esses espaços estruturados finitos, como essas esferas, e essas zonas de interseção, elas levam necessariamente a constituição de normas de convivência. Então, nós constituímos, através das zonas de interseção, o chamado espaço campo social, ou espaço social, que tem uma dimensão social, sociológica e a própria sociedade. Né? Tem a dimensão social, que é a organização dos indivíduos no mesmo espaço, tem a dimensão sociológica, que são as relações, as formas de relacionamento entre todos esses indivíduos, e temos a própria sociedade, portanto. Isso nos leva a normas, leis e códigos, que sem isso seria praticamente impossível nós convivermos. Como é que nós organizamos isso? Eu estou falando, por exemplo, do condomínio. Por que esse regulamento do condomínio, o regimento do condomínio, tem que existir e como é que ele existe? Muito bem, as pessoas fazem assembleias, elegem um síndico, e esse síndico tem a missão de colocar no papel quais são as normas que atendem, pelo menos parcialmente, os interesses de todos. Como não é possível atender individualmente o interesse de cada um na sua totalidade, nós temos que, evidentemente, chegar a denominadores comuns que sejam pacificadores das relações entre todos. Muito bem. Por que isso é interessante?
Por que que isso é possível? Porque todos têm, além da sua individualidade, um interesse comum, que é a boa convivência naquele ambiente estruturado finito, que é um condomínio. O que é que está por trás disso? O interesse comum. Nós poderíamos destrinchar esse interesse comum, por exemplo, silêncio em determinadas horas, respeito mútuo, respeito do espaço alheio, enfim, todas as coisas que todos devem observar e que atendem a todos simultaneamente. Então, nós temos, num condomínio, como nós conhecemos, um condomínio humano, elementos comuns que permitem a constituição de um regulamento comum e que atendem a todos. Não na totalidade, mas de tal forma que permite a convivência harmônica, equilibrada e satisfatória. Evidentemente que está sempre em transformação, às vezes tem que fazer reformas, tem que retocar a pintura, enfim, tudo isso vai sendo gradativamente constituído e construído em face dos interesses individuais e dos interesses coletivos. Na natureza não é diferente. O que é que permite na natureza nós termos o equilíbrio ecossistêmico? Veja, vamos deixar de lado um pouco o espírito no seu estágio humano e vamos nos concentrar no estágio protoespirítico das chamadas espécies animais não racionais, o que não é um termo correto, né? Nós sabemos que os animais têm inteligência, não como nós. Eles não expressam a inteligência que é inerente ao princípio inteligente da mesma maneira que nós. Mas se nós observarmos, por exemplo, as abelhas, elas têm uma composição com a natureza e com o seu ambiente absolutamente inteligente. Por exemplo, por que que o favo é hexagonal? Não é triangular, circular, quadrado, é hexagonal. Os cientistas já concluíram, por cálculos, que o hexágono, com o mesmo espaço, ele permite um volume maior. E todos os lados se tocam, de forma que não fica nenhuma fresta entre um favo e outro. Podem olhar um favo de abelha, eles são perfeitamente encostados uns nos outros. Não há espaços entre um e outro. E o volume que o hexágono permite, que se coloque ali o mel, é maior do que o volume, por exemplo, de um quadrado, de um círculo ou de um triângulo. Um triângulo, por exemplo, todos os lados se tocariam. O quadrado também, mas o volume não seria o mesmo do hexágono. Isso é um dado. O outro dado, a colmeia precisa estar permanentemente numa temperatura média, se eu não me engano é de 34 graus, se eu não me engano. Às vezes esquenta demais ou às vezes esfria demais. Quando esquenta demais, as abelhas ficam todas em volta da colmeia e começam a abanar as suas asas para refrigerar, até que a temperatura chegue na média ideal. Se esfria demais, elas todas se aglomeram juntinhas em torno daquela colmeia para aquecer aquele sistema. Bom, como é que elas sabem a temperatura média ideal? E como é que elas sabem que chegou na temperatura média ideal? Bom, a ciência ainda não sabe como, mas sabe que é assim. Portanto, não é algo aleatório, não é um acaso sem causa. É um processo absolutamente inteligente. Quando elas formam a colmeia e precisam buscar o néctar das plantas, das flores, dos pomares, saem as chamadas abelhas batedoras, elas voam até encontrarem o pomar, onde pode ser retirado o néctar das flores, retornam à colmeia, pousam sobre alguma superfície e começam a fazer uma dança em círculos, e que estabelece um ângulo reto com a posição do sol e a direção do pomar.
para que todas saibam para onde devem voar para buscar o néctar. Mas o mais interessante, vou até disponibilizar para vocês uma parte de um vídeo, não hoje, mas vou colocar à disposição pode ser no nosso grupo do WhatsApp, ou no próprio, eu vou colocar no blog, eu coloco lá o link do YouTube, e vou colocar para vocês assistirem, que além da dança que dá a direção, ela faz um zigue-zague, e que o cientista concluiu que aquele zigue-zague, ele revela quantos segundos ou quantos minutos elas levarão para chegar até o destino. É uma coisa absolutamente impressionante para nós, ou pelo menos para a média de nós, que achava que os animais não tinham nenhum tipo de formas de manifestação inteligente. Então, isso é universal. Todas as espécies vão fazer isso, cada uma à sua maneira. Portanto, isso é o chamado fundamento da complexidade. Há um fundamento organizador de todos os sistemas vivos. O que é esse fundamento? Eu falei desde o início que nós somos o princípio inteligente individualizado. Mas o princípio inteligente, nos seus estágios anteriores, também é inteligente. Então, nós temos o quê? Nós temos um código básico universal, que é o princípio que está registrado no princípio inteligente. Por isso que todos os seres irão se organizar de forma absolutamente inteligente para ocupar o mesmo espaço de forma inteligente. Se nós entrarmos num ecossistema onde não tem ainda a presença humana, isso acontece no chamado processo auto-organizador. Por isso que nós dizemos que é trans-auto-eco-organização, trans-auto-eco-administração dos organismos vivos e dos sistemas vivos. O sufixo trans, revela o quê? Que há algo que está entre, através e além de todas as coisas. Este entre, através e além de todas as coisas é necessariamente o princípio inteligente, que tem a mesma origem. Portanto, ele fundamentalmente tem uma unidade, no sentido substantivo. No sentido essencial, da essencialização, ele se diversifica, que é justamente a construção da individualidade de cada um. Então, vejam, essa composição entre unidade e diversidade, ela se auto-organiza de forma inteligente, de tal forma que cada espécie exista sem ameaçar, no sentido de destruição absoluta, de extinção, as outras espécies. Mesmo que todo o conjunto esteja vinculado às chamadas cadeias alimentares, uma espécie se alimentando da outra, mas nunca num sentido predatório, de eliminação total de uma espécie por outra. Só acontece isso quando há desequilíbrio no ambiente. E esse desequilíbrio, ele, evidentemente que a natureza está em permanente transformação. Nós temos erupções vulcânicas, nós temos terremotos, catástrofes naturais, enfim, que vão mudando todo o cenário terreno e que as espécies têm que ficar permanentemente se reacomodando. Mas essa reacomodação sempre acontece de uma forma inteligente, harmônica e equilibrada. Esse equilíbrio é móvel, é um equilíbrio sempre móvel, não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio móvel. Aliás, todo equilíbrio é móvel, né? Não há nada estático no universo. Então, essa composição toda, ela vai se refazendo permanentemente, sem haver a ameaça de um do outro. E é tão inteligente que, na transauto-eco-organização, a própria anatomia, fisiologia de cada espécie também se constitui em torno da necessidade de manutenção da vida da espécie e dos seus indivíduos, como em função do conjunto. Se nós pegarmos, por exemplo, num ecossistema tem mamíferos, por exemplo, grandes mamíferos, né, felinos, etc., e tem insetos. Os insetos têm uma característica reprodutora diferente dos mamíferos.
Eles se reproduzem em larga escala, larguíssima escala. Cada fêmea é capaz de reproduzir milhares de descendentes em curto espaço de tempo. Por quê? Ela tem que fazer isso. Primeiro, que ela tem uma certa fragilidade. Segundo, ela faz parte da dieta de várias espécies. Várias espécies se alimentam de insetos, pássaros, cobras, ratos, enfim. Uma série de animais tem nos insetos a sua dieta principal. Como eles morrem em grande escala, eles também nascem em grande escala. Então, se nós colocarmos num gráfico cartesiano entre nascimentos e mortes das espécies de insetos, nós vamos ver que há sempre uma média constante no ambiente. Entre nascimentos e mortes, tem uma linha média de quantidade daqueles indivíduos, daquela espécie, no ambiente, para o equilíbrio do ambiente. Os mamíferos grandes, se fossem se reproduzir no mesmo ritmo dos insetos, eles inviabilizariam aquele ambiente, aquele ecossistema. Por quê? Porque eles consomem muitos recursos naturais e ocupam muito espaço. Se começa a se proliferar uma espécie mamífera de grandes animais, os outros não conseguem fazer a manutenção das suas espécies naquele mesmo espaço. Então, os mamíferos têm um sistema de reprodução de longa duração. A gestação é mais longa, o número de descendentes é bem menor, de tal forma que esse conjunto todo se auto-organiza de uma forma harmônica e equilibrada, sem que haja ameaça de um pelo outro. As ameaças só acontecem quando nós, seres humanos, entramos. E por que ela acontece? Porque nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a lei de liberdade individualizada. Como ela se individualizou, a expressão dessa lei fundamental, que cada um de nós carrega substantivamente, no seu interior, como espírito, ela também é individualizada. A expressão da lei, na forma individualizada, diversifica essas expressões todas. Por isso que nós temos divergências, pensamos diferente, temos gostos diferentes, nos vestimos de forma diferente, usamos o cabelo de forma diferente, enfim. É claro que existe na sociedade industrial a chamada moda, o modismo, né? Mas isso é um parêntese, né? Isso é uma forma de fazer segmentação, de modelagem com objetivos comerciais, de consumo, etc. Né? E que leva, às vezes, as pessoas a grandes angústias. Por exemplo, nós temos os modelos, né, que desfilam com as roupas, com objetos, etc. Normalmente são moças bonitas, os rapazes bonitos. E ali se cria o quê? Um modelo de beleza. E esse modelo de beleza passa a ser o modelo de desejo de todas as pessoas, ou de grande parte das pessoas. Como nós somos diferentes, uns são altos, outros são baixos, uns são magros, outros são gordos, enfim, tem nariz pequeno, nariz grande, enfim, nós somos diferentes. Mas, como tem aquele modelo de beleza, e nós não somos assim, nós somos diferentes, se cria toda uma indústria em torno disso, que cria a ilusão de que nós vamos ficar bonitos como aquela modelo, como aquele modelo. E, evidentemente, isso leva a distúrbios, frustrações, a pessoa nunca está satisfeita, né? Enfim. E aí também tem uma indústria, quem sabe, de tratamentos, psicologia, etc., para atender toda essa demanda que se gera a partir de uma escolha que nós fizemos dentro de uma sociedade que está muito calcada em princípios absolutamente materialistas, né? Em vez de nós termos para ser, nós acabamos sendo para ter. E isso leva a infelicidades. Por quê? Porque a felicidade não é algo que está fora de nós, é algo interior, né? O que nós estamos mobilizando em termos de insumos materiais nada mais são do que objetos e
instrumentos, instruções, utensílios que nós precisamos para a nossa manutenção aqui na Terra, para fazermos o nosso aprendizado, a nossa passagem, que, como diz a irmã Marina, todos somos passageiros nesse planeta, e quem sabe, o irmão Canida disse esses dias, quem sabe somos passageiros do próprio universo. Nós estamos de passagem, porque nós somos da eternidade, não do tempo. Nesse momento nós estamos no tempo, e o tempo é estruturalmente tridimensional. O tempo e o espaço formam uma quadridimensão, mas numa composição tridimensional. Então nós precisamos atender às necessidades advindas dessa tridimensionalidade, né? Porque tudo que está na matéria tende a se desfazer, o princípio entrópico do universo. Então nós temos que fazer a manutenção, a alimentação, temos que fazer movimento, líquidos, etc., para fazer a manutenção da vida. E isso tem que ser através da subtração de recursos naturais para transformarmos em energias necessárias à nossa manutenção. Faz parte da vida isso, né? Então, veja, esse código básico do universo é que permite que nós tenhamos uma auto-organização. Mas como nós somos indivíduos e fazemos escolhas individuais, nós criamos um fator de aumento da complexidade que está nessa auto-organização dinâmica, absolutamente dinâmica. Então, o aumento dessa complexidade nós chamamos de hipercomplexidade. O exercício do livre-arbítrio é fator de gerador de ruídos nas relações entre todos. Ruídos não só entre pessoas, mas entre as pessoas e o seu próprio meio ambiente. Porque é justamente a singularidade e a individualidade de cada um trazendo algo que provoca sempre bifurcações. Nós pensamos diferentes, de forma diferente. Imaginem, por exemplo, uma turma que entra na universidade e vai ter que, dali a 4 anos, quando terminar o curso, vai ter a formatura. E aí se constitui uma comissão para organizar a formatura já no primeiro semestre, porque tem que arrecadar dinheiro, tem que escolher o que vai fazer, etc. Até se chegar num consenso, que é sempre um consenso provisório, e que, como um condomínio de moradores, ele terá que conter elementos que satisfaçam todos no geral, mas parcialmente. Porque não há como satisfazer todos integralmente. Cada um quer uma coisa. Uns querem viajar, outros querem fazer baile, outros querem fazer jantar, outros não querem fazer nada. Enfim, até se chegar a esse denominador comum, tem que haver um certo ajuste, né? Então, essa composição toda, ela se dá, evidentemente, nessa interação de pessoas diferentes. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Se eu não respeitar o espaço de ação, o espaço do trabalho definido de outros, eu gero conflitos, e às vezes até leva às vias de fato. Então, como eu disse anteriormente, a sociedade sempre foi, num sentido evolutivo, amadurecendo e criando inovações, legislações, etc., que foram pacificando, digamos assim, esses conflitos. Então, vejam, nós chegamos num ponto em que, será que o livre-arbítrio tem limitações? Às vezes as pessoas perguntam, porque quando nós perguntamos assim, o que é ser livre? Uma vez o irmão Grimm perguntou a nós, o que é ser livre? Fica todo mundo assim, pensativo. Normalmente as pessoas dizem assim, de forma até simplista, ser livre é fazer o que você quiser, né? E o irmão Grimm, depois de ouvir algumas pessoas, disse, não, ser livre é ter autocontrole. Quem tem autocontrole, quem tem domínio sobre si mesmo, é livre. Quem não tem, não é livre. Uma pessoa diz, eu fumo porque eu sou livre. Não é livre, é escravo do vício. Isso não é liberdade. Então, ser livre é ter autocontrole. Mas,
Como é que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, onde todos têm esse mesmo princípio inerente no sentido substantivo? Como é que nós exercitamos isso? Então, existem 3 paradigmas que fazem, digamos assim, a regulação do exercício do livre-arbítrio. O primeiro é o paradigma da cultura. O segundo é o paradigma da inteligência. E o terceiro é o paradigma das contingências. Então, veja, nós reencarnamos uma determinada cultura. Essa cultura já tem dentro da sua esfera cultural todo um conjunto de normas, comportamentos, procedimentos que são coletivamente aceitos, porque permitem a convivência harmônica entre todos os indivíduos, sem ferir a sua singularidade, mas também sem inviabilizar a convivência coletiva. Então, todos nós adentramos nessa esfera cultural e somos, de certa forma, condicionados no exercício do livre-arbítrio por esses elementos todos daquela cultura. Claro que isso é dinâmico. Basta nós vermos a história mais recente, nós vimos que as gerações, em determinadas épocas, as gerações que vêm, as novas gerações, trazem sinalizações diferentes, ruídos diferentes, que permite grandes inflexões no sentido histórico e de intensa e extensa envergadura. Se nós voltarmos aos anos 50, nós vamos ver que houve uma grande revolução comportamental a partir da manifestação cultural, especificamente da música, alguns capacitores, alguns pontuais, que trouxeram uma inovação no campo cultural, artístico, alteraram comportamentos e que foram extremamente benéficos para a humanidade, porque libertaram o indivíduo de certas amarras. Claro que existem os exageros, mas não vamos entrar nesse mérito. São gerações que vêm, principalmente a geração que reencarna no chamado Baby Boomer, que no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. A geração dos seus pais, que é a geração chamada silenciosa, era uma geração contida, comportada, conformada com os padrões herdados dos seus pais. Portanto, a voz da geração Baby Boomer. A geração Baby Boomer vem e começa a romper com esses padrões e traz novas formas de relacionamento e de expansão do espaço estruturado finito, individual e, portanto, coletivo. Então, nós temos as limitações do exercício no campo cultural, mas ele não é estático. Ele não é estático. Ele vai se transformando no tempo e no espaço. Cada época nós temos transformações profundas. Não é todos os dias, mas a cada dia nós temos pequenas transformações, que no decorrer de um certo período é como se fossem resíduos que vão se acumulando e transbordam. Esses grandes transbordos inauguram novas eras do relacionamento humano. Então, o exercício do livre-arbítrio, ele não é anulado, ele é regulado. O exercício do livre-arbítrio é regulado, não o próprio livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como princípio, é intocável. Ninguém anula absolutamente o livre-arbítrio de ninguém. Por isso que nós falamos tanto que esse conceito tradicional, arcaico de obsessão, é um engodo, é um equívoco. Porque nenhum espírito vai dominar o outro no sentido de anular o seu livre-arbítrio, de tal forma que ele faça coisas que não queria fazer. Isso não existe. Tudo que nós fizermos, há, pelo menos em princípio, um consentimento. Mas ele está dominado pelas drogas. Chega um momento que ele fica dominado pelas drogas. Mas a escolha de se deixar dominar pelas drogas foi lá atrás. Ele tomou a decisão. Por fraqueza, seja lá pelo que for, por angústia, por uma tragédia pessoal, por alguns infortúnios, não interessa. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Uma escolha
que trouxe resultados amargos no curto, no médio e no longo prazo. Mas ele fez uma escolha. Então, veja, há uma regulação, mas nunca há uma anulação. O segundo paradigma é o paradigma da inteligência. Há uma inteligência individual e há uma inteligência coletiva. Não é que existe um cérebro coletivo, não é isso. É no sentido de uma inteligência média daquela geração, daquele conjunto humano contemporâneo que vive numa mesma época. Que é aquilo que a ciência já alcançou, que as teorias já conseguiram esclarecer, etc. Por exemplo, os paradigmas da inteligência do século XIX não permitiriam que o homem fosse à Lua, porque nossos conhecimentos, aquilo que nós usamos para solucionar certos desafios, não permitiam esse tipo de sonho. E tanto é que nem se sonhava sobre isso, porque isso estava fora da nossa moldura, daquilo que nós entendemos como a realidade. É uma realidade fora da moldura, portanto desconhecida. Então ninguém imaginava ir à Lua. Mas como o tempo passa e as coisas se transformam, reencarnam pontuais que vêm sinalizados para trazer algo que nós vamos precisar, não ali imediatamente, mas dali a 50 anos, 100 anos. E reencarna, na segunda metade do século XIX, um sujeito chamado Júlio Verne. E Júlio Verne escreve várias obras, 20.000 léguas submarinas, que são os mais conhecidos, e Viagem do Homem à Lua. Quando ele faz essa ficção e coloca no papel, ele traz do imaginário para o tempo real a possibilidade de ir à Lua, ele usa instrumentos conhecidos. Ele imagina um grande canhão que possa projetar uma cápsula à distância da Lua, com pessoas dentro. E é claro que não é assim, não foi assim. Mas só o fato dele plantar a possibilidade, fazer a concepção de que seria possível, basta usar as mesmas leis da física, da balística, que calcula uma balística, né, na artilharia militar, que nós poderíamos chegar à Lua. Se eu quero colocar uma ogiva a 1 quilômetro de distância, eu faço um cálculo balístico para que chegue naquela distância. Se eu quero colocar na Lua, eu faço um outro cálculo. Eu tenho que ter um canhão maior, tenho que apontar ele num ângulo maior para que possa ir mais longe. E assim, então, fisicamente é possível. Isso significa o quê? Que ele permitiu a concepção. Quando ele permitiu a concepção, as pessoas começam a fazer a percepção. Opa, é possível, então, mas e se nós usarmos um motor a combustão? Ou se nós usarmos porque o motor a combustão ele funciona por explosões. E a explosão é uma ação que gera uma reação. Uma explosão que empurra. Ela explode para trás e empurra para frente. Lei da ação e reação, enfim. Estava feito dado o primeiro passo para se chegar aos foguetes dos anos 50, 60, e hoje a estação espacial e outras coisas mais que vêm por aí. Porque isso é necessário. A humanidade vai precisar disso ainda neste século, por uma questão de manutenção da vida na Terra e da vida humana. Né? Então, veja, os paradigmas da inteligência não anulam o livre-arbítrio, mas condicionam o livre-arbítrio, ao exercício do livre-arbítrio, até um certo limite, ou seja, o certo limite do nosso possível, tanto o possível individual quanto o possível coletivo. Muito bem. O terceiro paradigma é justamente o paradigma da contingência. Nós estamos aqui, imaginem que nós chegamos num local, fomos lá à SBE, fazer a nossa reunião presencial, deixamos nossos carros lá na rua. Aí, cada um tem um planejamento pós-encontro. Uns vão buscar uma pizza, outros vão passar na farmácia, outros vão passar no supermercado, outros vão ao cinema, outros simplesmente vão para casa. Nós temos um planejamento logo na sequência desse encontro. Quando termina o encontro e saímos à rua, alguém ou alguns percebem que o seu carro não está mais lá. Nós estamos sujeitos a estas contingências.
Todos nós estamos sujeitos a isso, infelizmente. Estamos sujeitos a isso. Existem pessoas que roubam carros. E aí, o que aconteceu? O exercício do seu livre-arbítrio foi, naquele momento, tolhido. Você tem que reprogramar. Então já não vai dar mais para buscar a pizza. Não vai dar mais para ir no mercado, porque eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência, vou ter que desviar o meu caminho e não vou poder fazer aquilo que eu tinha planejado fazer. São contingências. Todos nós estamos sujeitos a essas contingências. Agora nós não estamos fazendo uma interação remota aqui, isso é uma contingência. Mas como a inteligência humana não tem limites, no sentido de alcance, ela tem limites no sentido de exercício, mas não como inteligência em si, assim como o livre-arbítrio também não tem limites como o livre-arbítrio em si, mas o exercício tem limitações. Mas como a inteligência não tem limitações, o que é que nós fizemos? Nós mobilizamos recursos tecnológicos que já estão aí, mas que não eram usados por nós nesse sentido que nós estamos usando agora, e continuamos fazendo as nossas atividades, graças a Deus. E são recursos que vieram para ficar. Se hoje nós estamos falando aqui remotamente e logo, espero, possamos fazer os encontros presenciais, mas continuaremos fazendo encontros mistos. Por quê? Simultaneamente presencial e remoto. Que, senão, a Giovana lá da Suécia não vai poder participar dos nossos encontros. Não é, Giovana? Né? E outras pessoas que estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão em Campos Novos, né? E em várias cidades por aí, Belo Horizonte, Nova Cruzeiro, Bahia. Todas essas pessoas vão continuar participando das atividades, agora muito mais do que participavam antes. Antes as pessoas tinham que vir no ZENUF só, encontro dos núcleos filiados. Então, vejam, são possibilidades que vieram com a pandemia. Não estou dizendo que a pandemia é boa, mas é um desafio que nós alcançamos, que nós presenciamos, um grande desafio que nós estamos vivendo, que foi provocado por nós mesmos, direto ou indiretamente, mas como todo desafio é ameaça, mas também é oportunidade. E vejam a oportunidade que nós estamos tendo de constituir novas formas de relacionamento, de interação, que vieram para ficar e serão muito positivas no sentido de amadurecimento, de formação de massa crítica e, portanto, de construção do mundo melhor. Com certeza, a construção do mundo melhor. Então, eu me coloco à disposição para que todos possam fazer as suas indagações, seus questionamentos. Maria Cristina Prado faz um comentário aqui. Podemos dizer que a hipercomplexidade é a interação de quase 8 bilhões de livres arbítrios? Com certeza, Maria Cristina, com certeza. Imaginem só, 8 bilhões de pessoas, nós somos 7, não chega a 8 bilhões, mas já estamos passando dos 7 bilhões, quem sabe 7 bilhões e meio. Mas 7 ou 8 dá na mesma. De mentes, de individualidades diferentes e singulares, compartilhando o mesmo espaço estruturado finito, com desejos, com propósitos, com objetivos diversificados. Podem ser semelhantes, mas não são idênticos. Interagindo no mesmo espaço. Imagine uma casa com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas que tem que interagir naquele espaço, cada uma na sua singularidade. Isso permanentemente leva ao quê? A mudanças. Mudanças dos móveis, quem vai limpar hoje, quem vai lavar a louça, enfim, isso é uma dinâmica permanente que gera aquilo que já é complexo se torna hipercomplexo, porque a hipercomplexidade é uma complexidade mais complexa, né? É uma complexidade mais complexa. Por isso, uma hipercomplexidade. Esse é um conceito que o Edgar Morin grafou lá nos anos 70, né? Mas não tinha mentalidade para compreender, nós não tínhamos mentalidade para compreender naquela época, mas que hoje está aí na ordem do dia, né? Com certeza é isso. O Jair está dizendo aqui que eu penso que o limite do livre-arbítrio é vivê-lo com responsabilidade, permitindo que
permitindo que as interações sejam harmônicas. Bom, não há exercício do livre-arbítrio sem responsabilidade. E quando eu digo a responsabilidade, não é só ser responsável, no sentido que a gente usa comumente o termo, ele é uma pessoa muito responsável. Não. Responsabilidade no sentido de que todas as ações geram responsabilizações. As ações boas e as ações negativas. Todas geram responsabilizações. Todos os nossos atos têm consequências. Se eu movo o braço dessa forma, eu provoco deslocamento de ar e posso fazer uma porta bater. Aliás, a teoria do caos, um dos princípios básicos da teoria do caos é que pequenas mudanças iniciais provocam grandes transformações no médio e longo prazo. Então, existe até uma metáfora que diz assim: borboletas batem asas no hemisfério sul e provocam tornados no Texas. Né? É uma forma de dizer que pequenas alterações iniciais provocam grandes transformações no médio e longo prazo. Então, veja, essa convivência harmônica que o Jair se refere, ela só é possível quando nós fazemos os ajustes em função de um exercício responsável, aí sim, do livre-arbítrio. Ter a consciência da responsabilidade do exercício do livre-arbítrio. Esse é o nosso grande desafio, veja, porque a lei da liberdade, até o estágio não humano, pré-humano, ela se auto-organiza em torno das programações genéticas de cada espécie. Cada espécie, na sua programação genética, sabe exatamente o que tem que fazer. Ana Borges, em uma das aulas, o irmão Grimm disse que liberdade é a ausência de constrangimento. Só quem tem autocontrole é capaz de não fazer aquilo que pode vir a constrangê-lo perante os outros e a si mesmo. É exatamente isso que nós estamos falando, né, Ana? O exercício com responsabilidade. Eu tenho consciência da minha responsabilidade. Assim, eu estava falando das espécies, elas se autorregulam pela programação genética. Cada uma sabe exatamente o que tem que fazer. Os passarinhos sabem exatamente o que tem que fazer. Eles acordam todos os dias às 6 da manhã, trabalham o dia inteiro, polinizando, reproduzindo, se alimentando de insetos para regular a população de insetos. Os sapos, a mesma coisa. E na hora do repouso, retornam aos seus ninhos, repousam e novamente no outro dia estão trabalhando. Com uma diferença em relação a nós. Não tem feriado. Não tem férias, né? Diferentemente de nós. Não estou dizendo que nós não possamos ter férias. Aliás, é importante fazer a pausa. Evidentemente que os animais fazem a pausa no seu repouso, mas eles não têm dias. Eles trabalham 7 dias na semana, 30 dias no mês, etc. Né? Todos os seres vivos trabalham. O ser humano, alguns não trabalham, porque tem livre-arbítrio. Alguns se encostam, né? Bom, então a ausência de constrangimento, só quem tem autocontrole é capaz de não fazer aquilo que pode vir a constrangê-lo. Exatamente. Né? Eu tenho domínio sobre mim mesmo. Como diz o irmão Grimm, a maior vitória é vencer a si mesmo. Vamos adiante? O Jair, mais uma vez, faz aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui, Jair. Desculpe aqui. Sintetizando princípios e conceitos, como o aumento dos encarnados em poucas décadas e o espaço ilimitado, o que será dos grandes centros urbanos. Eu estava falando, por exemplo, do Júlio Verne, quando ele faz a concepção da possibilidade do homem sair da Terra para o espaço, já era um momento que ele reencarna missionariamente para fazer essa síntese. Ele não trouxe essa ideia do nada, ele reencarna numa demanda que já estava latente, mas não estava percebida, nem concebida, e faz uma síntese, e assenta o primeiro degrau da possibilidade do homem sair da Terra. Qual é o limite da Terra? Nós estamos hoje com quase 8 bilhões de habitantes. Quantos seres humanos cabem na Terra de forma que não ameace o sistema e nem uns aos outros? Eu não sei exatamente quantos,
Mas, não sei se tem estudo sobre isso, porque nós não estamos sozinhos, nós temos que levar em consideração desde os micro-organismos até os seres humanos, que são habitantes do mesmo espaço e que são coparticipantes, são cúmplices da manutenção da vida na Terra. Que seria de nós sem os micro-organismos que habitam os nossos corpos físicos? Tem até um livro interessante, não está aqui na minha escrivaninha, somos 10% humanos, o restante são micro-organismos das nossas células, só 10% somos nós. A composição do nosso corpo, 90% são micro-organismos que convivem harmonicamente conosco, quando nós não estamos em desequilíbrio. Então, veja, qual é a quantidade suportável para o planeta? Tem um limite, porque é um espaço estruturado finito. Então, nós teremos que necessariamente partir para outros espaços. E já estamos fazendo isso. Estamos colocando robôs em Marte, estamos explorando algumas luas de Júpiter, de Saturno, que possivelmente poderão fazer a sustentação da vida humana, com adaptações, evidentemente, e não há limites para a inteligência do espírito. Não há limites. Não há limites. Há autolimites, mas não limites, no sentido absoluto. Então, nós vamos, com certeza, vamos achar as soluções, já estamos achando, e vamos construir a possibilidade de realizar essas soluções. Né? Em toda a história humana, não houve nenhum período de grandes catástrofes humanas, naturais, que a humanidade não superasse. Nunca. Quem estava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial devia imaginar que não haveria mais futuro para a humanidade. No entanto, fomos adiante. Vencemos o nazifascismo, a humanidade cresceu, se aperfeiçoou, até, inclusive, o legado da guerra. Guerra nunca é bom, mas tem um legado da guerra que foi positivo. Por exemplo, o computador. O computador se desenvolve basicamente para fazer frente aos códigos secretos, para a decifração dos códigos secretos nazistas. Né? Alan Turing, que é um grande pontual na Inglaterra, lidera um grupo que vai decifrar os códigos, mas ele constrói uma máquina que mecanicamente vai decifrar, porque se fosse feita na ponta do lápis levaria décadas. Ele consegue acelerar a análise combinatória daqueles elementos da máquina Enigma, que fazia o código secreto alemão, e cria o primeiro grande computador, né? O Colossus. E dali, o Steve Jobs, nos anos 70, início dos anos 80, ele transforma aquilo no computador pessoal. E do computador pessoal, ele, ainda pouco antes de desencarnar, ele lança o smartphone, que sintetiza todos esses elementos que foram construídos separadamente num aparelho só. Está tudo aqui. É uma grande contribuição para a humanidade. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Não dá para ficar o dia inteiro mexendo nesse aparelho, que inclusive é radioativo. Né? Muito bem. Esses pontuais, eles trazem essas grandes sínteses e a humanidade vai adiante. Por isso que nós nunca pereceremos em face de desafios. Nós podemos até destruir a nós mesmos. Nós temos arsenal atômico para destruir a Terra 10 vezes, mas não destruiremos a Terra, destruiremos a nós mesmos. O que é essa pandemia, senão uma reação inteligente de todos os sistemas vivos que se sentiram ameaçados pela nossa ação, pelas nossas ações irresponsáveis, pelo exercício irresponsável do nosso livre-arbítrio, ou por ambição, ou por ignorância. Nós não sabíamos e fizemos. Por exemplo, quando nós descobrimos, né, a utilidade do petróleo, isso foi um grande avanço para a humanidade. Permitiu todo esse encurtamento de distâncias. Mas, ao mesmo tempo, provocou efeitos colaterais que nós chamamos de poluição. E, então, temos que aprender com isso. É preciso novas formas de energia, que se chamam energias alternativas não poluentes, energia solar, eólica, etc.
é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender com os desafios da matéria, mas nós precisamos fazer de forma equilibrada e responsável, de tal maneira que nós não inviabilizemos o sistema, nem para nós e nem para as gerações vindouras, que também precisam passar pelo exercício reencarnatório para o seu processo evolutivo. Então, eu diria assim, né, se nós pudéssemos aquilatar, a minha reencarnação foi proveitosa, se eu pudesse dizer a mim mesmo, vendo lá do polissistema espiritual, todo o período que eu passei aqui, eu ajudei a deixar o mundo melhor do que eu encontrei? Pode ter certeza que se você tiver essa percepção, você cumpriu a sua missão. Vamos adiante? O Arion está fazendo uma pergunta aqui. Professor, pode explicar novamente o fundamento da complexidade? Não peguei bem. Olha, o que eu disse? O que é o fundamento da complexidade? Tudo, primeiro, complexidade vem de complexos. Complexos é aquilo que é tecido junto. Imagina um tapete que tem um fio que vai tecendo o tapete. E aí você faz vários desenhos com o mesmo fio. Esse fio é o princípio organizador do tapete. É a matéria-prima organizadora do tapete. Mas tem um projeto que organiza o tapete. Esse projeto é feito pelo princípio inteligente. Então, como o princípio inteligente é substantivo, ele é universal, todos nós somos o princípio inteligente, apenas individualizado, nós temos um elemento comum, no sentido substantivo, e que se manifesta de forma diversificada no sentido essencial, de essencialização. Nós nos essencializamos em torno de um mesmo substantivo, de uma mesma substância. Então, veja, essa mesma substância que é o princípio inteligente é que permite que nós façamos a construção inteligente do universo. Então, esse é o fundamento da complexidade. É aquilo que é tecido junto. Então, como princípio inteligente, nós somos absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Mas como indivíduos, como espíritos, nós somos diferentes. Veja a sabedoria do Criador. Ele nos criou como um princípio universal que nos iguala profundamente. Mas, ao mesmo tempo, nós somos diferentes uns dos outros. Se não fôssemos, existiria só um. Se existissem duas pessoas absolutamente idênticas, não existiriam duas pessoas, existiria só uma. Mesmo que fossem dois corpos, mas seria só uma pessoa, o que é um absurdo lógico. Né? Sabe, Arion, eu sei que não é fácil explicar isso em poucas palavras. Eu tentei trazer um pouco desses fundamentos naqueles encontros anteriores que fizemos desde o princípio aqui do curso 2021, que é o pensamento complexo transdisciplinar. Né? Mas eu passei alguns textos de leitura que estão lá no blog e que podem ajudar a compreender um pouco melhor o que é isso. Mas, basicamente, é isso. Quando eu disse que as abelhas se organizam inteligentemente, que os pássaros se organizam inteligentemente, que tudo no universo se organiza inteligentemente, é porque tem um denominador comum. Esse denominador comum é o princípio que fundamenta todas as organizações que nós chamamos de sistemas vivos. Todas. E esse princípio é o princípio inteligente. Através do quê? Da imanência do Criador. Nós dizemos que Deus é imanente. Por quê? Porque a inteligência superior do Criador está em nós, de forma individualizada. É como se quando eu olho, por exemplo, para uma obra, uma pintura, por exemplo, vamos pegar um autor assim que é fácil de reconhecer, pega Picasso, olhou para um quadro de Picasso, sabe que é de Picasso, ele tem uma singularidade. Qualquer quadro você identifica que esse é Picasso, aquele é Picasso, não precisa nem estar assinado, você sabe que é, ou é uma imitação, mas é o estilo Picasso. Portanto, o Picasso, a pessoa, ele não está ali fisicamente presente, mas o seu espaço estruturado finito, a sua autoexpressão está manifestada naquela singularidade. Portanto, ele é imanente na sua obra.
É a mesma coisa o Criador. O Criador é imanente na sua criação, né? E como nós somos criação, nós temos Deus imanente em nós. Também não é um conceito fácil. Tudo que é da complexidade não é simples, não há como simplificar. Tem um pensador francês chamado Gaston Bachelard, que é um grande filósofo, já desencarnou há muitos anos. Ele dizia assim: na natureza não há o simples, só o simplificado. Na natureza não há o simples, só o simplificado. Porque como nós temos um possível, portanto, nós temos um alcance possível, nós trazemos a realidade para o tamanho desse possível. Digamos, essa compressão da realidade dentro das molduras do nosso possível é uma espécie de simplificação. Veja, pegue a física de Newton, o grande Newton. Até hoje, a física de Newton orienta a nossa organização espacial. Construímos casas, automóveis, etc., com base na física de Newton. Até o final do século XIX, a física de Newton era vista como a física definitiva. Há um episódio em que Erwin Schrödinger, que é um dos pais da física quântica, quando jovem perguntou a um cientista, um grande cientista britânico chamado Lord Kelvin, que gostaria de estudar física. E ele disse: não faça isso. Não há mais nada para nós descobrirmos. Isso lá no final do século XIX. Não há mais nada para nós descobrirmos na física. O máximo que vai acontecer daqui para frente é algumas casas decimais a mais do que já descobrimos. Portanto, procure outra coisa para estudar. Se ele tivesse seguido a orientação do seu tutor, o seu professor, Lord Kelvin, nós teríamos mais dificuldade de compreender e de alcançar os benefícios da física quântica. Porque depois, na idade adulta, já formado em física, ele traz uma grande contribuição com a chamada equação de Schrödinger, que é uma das equações que explica o princípio da incerteza na física quântica. Né? Não vamos entrar nesse mérito, porque eu também não sou especialista. Mas veja, se achava que a física de Newton respondia a todas as nossas indagações. Enquanto alguém dizia isso, enquanto Lord Kelvin dizia que não havia mais nada para ser descoberto, Planck estava fazendo a descoberta, através do estudo da radiação dos corpos negros, dos princípios básicos da física quântica, e que revolucionou o nosso conceito de física. E, simultaneamente, Einstein, em 1905, estava fazendo a primeira versão da teoria da relatividade. E que hoje as duas teorias estão incorporadas às nossas vidas. Esse sistema que nós estamos nos comunicando aqui não existiria sem a teoria da relatividade e nem a física quântica. Então, veja, o conhecimento é sempre um alcance possível. Nós sempre nunca chegamos a verdades absolutas, nós chegamos a aproximações. Ou, como diz Newton da Costa, que é um grande lógico matemático aqui da Universidade Federal do Paraná, ele diz assim: são quase verdades. O que nós chamamos de verdades são quase verdades. Né? Então, quando Newton fez essa descoberta, essas físicas, ele praticamente solucionou todos os problemas que estavam dentro da moldura da sua época. Mas como a moldura se expande a cada dia, ela já não responde mais. É preciso novas formas de compreender a realidade. A novidade que se incorpora às nossas molduras. E aí os pontuais reencarnam e fazem essas grandes sínteses. Né? Não sei se facilitei ou se compliquei mais, Arion, sobre o conceito de complexidade. Mas o que eu queria dizer exatamente, em síntese, era isso, né? Não ao simples, só o simplificado. Porque a complexidade não é, como diz o Edgar Morin,
Complexidade não é resposta, é desafio. A ciência da complexidade vai responder tudo. Não. A ciência da complexidade nos ensina a pensar. Nós temos que reaprender a pensar, a começar a ver a natureza como ela é, em permanente transformação, em movimento perpétuo. Portanto, se transforma a cada minuto, a cada dia. Como eu já disse em outras oportunidades, quando nós terminarmos esse encontro, daqui a alguns minutos, o mundo estará diferente de quando nós começamos o nosso encontro. É sempre assim, e sempre será assim. Se não fosse assim, nós não aprenderíamos e não evoluiríamos. Fabíola, como reprogramar o livre-arbítrio e manter o autocontrole quando a contingência envolve perdas e sentimentos de dor? Olha, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Nenhuma fórmula genérica que todos podem pegar aquela fórmula e fazer a reprogramação, né? Nós temos que fazer sempre ressignificação de tudo, e quando nós ressignificamos, que significa você fazer o segundo olhar sobre as mesmas coisas, e quando nós fazemos o segundo olhar, nós alongamos o olhar, e ao mesmo tempo nós temos que permanentemente fazer aquilo que o irmão Grimm nos diz, nós temos que olhar o olhar olhando. O que significa isso? Imagine você sair de você mesmo e olhar você olhando. Como é que você está olhando o mundo? Nós temos uma deficiência, um vício de origem na nossa educação que praticamente abandonou a filosofia. Nós não estudamos filosofia. E quando estudamos, é só ensaios, colagens. Nós não temos nem mais filósofos, nós temos bacharéis em filosofia, doutores em filosofia, mas não filósofos. Filósofos não precisam nem ser acadêmicos. Uma pessoa simples lá da periferia é capaz de fazer filosofia, de filosofar. E como é comum nós ouvirmos sabedoria em pessoas que nós consideramos pessoas ignorantes, e que são ignorantes pelos padrões acadêmicos, mas não pelos padrões da vida. Tem grande sabedoria, né? Porque conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Sabedoria é maior que conhecimento. Então, vejam, essa ressignificação, nós ressignificamos, é fazendo o segundo olhar. Aí, como nós não tivemos filosofia, nós não fazemos isso. Nós achamos que a forma como nós olhamos, pensamos, é uma forma natural. Então, olhar o olhar olhando, é pensar o pensamento pensando, enfim, é fazer a pesquisa da pesquisa da pesquisa, aquilo que já foi pesquisado, já foi registrado, é preciso refazer. Tem dados que são desprezados foram desprezados naquele momento do registro, porque eram considerados irregulares. Imaginem se Copérnico não tivesse olhado para o céu, para aquilo que os adeptos do geocentrismo consideravam desprezíveis, como, por exemplo, o movimento irregular dos planetas, e só levavam em consideração o movimento regular das estrelas, que aparentemente era regular, mas como estão muito distantes, parecia que sempre estavam no mesmo lugar. Se Copérnico tivesse desprezado os irregulares do conjunto, ele não teria chegado à teoria heliocêntrica, que a Terra não é o centro, mas era o Sol, né? E nem Galileu teria, quem sabe, desenvolvido as suas teorias, e nós sabe lá onde nós estaríamos. Então, veja, essa é uma ressignificação em face de acontecimentos novos. Quando nós ressignificamos, nós repaginamos. Veja, num determinado momento, você passa por um infortúnio pessoal. Você é uma pessoa que não tinha tempo para nada, não observava nem os seus mais próximos, filhos, e de repente você tem que fazer uma pausa forçada por um acidente inesperado, um ruído na sua trajetória. Esse ruído vai forçosamente fazer você refletir. E aí você começa a prestar mais atenção no seu entorno, porque você está confinado numa cama, num quarto, e percebe que você tinha deixado passar muitas coisas importantes que você não estava prestando atenção. Naquele momento você começa a ressignificar toda a sua existência. E aí você diz, eu vou repaginar minha vida. Não vou mais
andar, trabalhar do jeito que eu trabalho, andar do jeito que eu ando, vou ter mais calma, vou fazer mais pausas, vou dialogar mais com a família, com o cônjuge, com os filhos, etc. Isso é o ruído. O ruído é sempre preâmbulo de uma grande inflexão que nós podemos fazer. Podemos também, pelo livre-arbítrio, não fazer nada. Mas é tão desconfortável não fazer nada que a tendência é nós fazermos alguma coisa para mudar. A Nájila. Boa tarde, Nájila. Muito obrigado por ser para combinar com saúde e paz. Sim, ela só está agradecendo. Muito obrigado a você por participar também. O Ronaldo Lobo. Talvez seja interessante, isso é o Ronaldo Lobo, talvez seja interessante abordar sobre as implicações entre livre-arbítrio e evolução. Né? Como eu disse no início, sem o livre-arbítrio nós não evoluiríamos. Porque evolução só acontece, evolução é adaptação. Mas o progresso do espírito, que é resultado da evolução, só acontece por mérito. Nós só crescemos por mérito. Quando nós não temos o mérito dos feitos, não há crescimento. Há, pelo menos, estagnação. Só há crescimento pelo mérito. Deus tomou esse cuidado. Ninguém crescerá à custa de terceiros. Nós somos parceiros nessa caminhada, dependemos uns dos outros, mas ninguém dará os passos que nós temos que dar. Cada caminho é construído por nós. Como diz o poeta, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Como nós temos um caminhar singular, diferente uns dos outros, não há caminho feito por terceiros. Não há como nós abdicarmos da nossa titularidade. Quando fazemos isso, nos prostramos, estagnamos. O espírito nunca regride, mas pode estagnar por livre-arbítrio, exercício do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o grande instrumento do nosso progresso. Por que eu diferencio evolução de progresso? Evoluir é adaptar-se. Nós nos adaptamos aos desafios. O que nós estamos fazendo hoje, agora? Nos adaptando. Adaptando o quê? As restrições da pandemia. E veja quanto nós crescemos nessa adaptação. Quantas pessoas começaram a utilizar essa tecnologia que nem imaginavam que existia. Eu mesmo, muitos desses aplicativos, eu nem sabia que existia. Eu não sabia que era possível fazer essas interações, eu nunca tinha me interessado por isso. Eu sabia que dava para fazer como WhatsApp, mas fazer uma interação como nós estamos fazendo aqui, que é praticamente uma sala de aula virtual, eu até sabia que existia, mas não via ainda uma utilidade para fazermos isso, porque nós estamos sempre no presencial. Então, todos nós crescemos em torno disso, né? De esses desafios. Então, é um aprendizado que nós fazemos em face desse processo do exercício do livre-arbítrio, em face de cultura, inteligência e contingências. E aí nós fazemos a evolução. Então, a evolução é a adaptação. Quando eu faço essas adaptações, eu me conheço um pouco mais. Eu me conheço diante dos desafios. E ali eu me revelo a mim mesmo. Por isso que o progresso do espírito é quando ele amplia a cada dia o seu autoconhecimento. Eu revelo a mim mesmo aquilo que eu sou. E que está ainda não revelado, não processado. Porque, como diz o irmão Grimm, desde o momento que nós somos criados, nós já somos uma totalidade. Só que uma totalidade aberta. Essa abertura que permite que, pelo desafio do mundo exterior e dos outros indivíduos que convivem conosco, eu revelo a mim mesmo o que eu já sou. Como está lá desde o princípio, mas eu preciso revelar a mim mesmo pelos meus próprios méritos, é o livre-arbítrio que permite, nesse andar de cair, levantar, errar, acertar, reincidir no erro, sofrer as consequências, aprender com o erro, porque todo o desvio de ordem moral leva a desconfortos, na forma de dor moral, dor física, etc. A tendência, como diz o irmão Grimm, dor é uma sensação tal que você nunca mais quer voltar a ter. Eu
cresço naquele momento e saio maior do que eu entrei. Se eu não tivesse o livre-arbítrio, nada disso seria possível. A Tânia Márcia está dizendo o seguinte: posso entender que reprogramo o livre-arbítrio do outro quando reprogramo o meu livre-arbítrio, reestruturando meu espaço estruturado finito? Não diria que você reprograma o livre-arbítrio do outro. Ele reprograma o seu próprio livre-arbítrio. Mas você pode ser um fator de precipitação dessa reprogramação, de estímulo, até pelo exemplo. A pessoa pode se referenciar em você pelo exemplo e também procurar melhorar. Né? Então, por isso que é importante a nossa postura, as nossas atitudes. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos em termos existenciais, que significa você viver harmonicamente, eticamente, respeitar o ser humano, respeitar o próximo, respeitar a diversidade, o outro também pode se transformar a partir do seu exemplo. E aí a reprogramação é sempre algo pessoal. Sócrates, lá atrás, Sócrates, 2.500 anos atrás, já dizia: não há educação, só autoeducação. Então, um professor, por exemplo, não reprograma o aluno. Quando ele faz isso, isso é uma violência. A educação tradicional fez muito disso e ainda faz, de incutir conteúdos para serem repetidos. Isso é uma programação falsa, forjada, e que, como o próprio nome diz, gera um conhecimento falso. Quando nós falamos, hoje eu me expressei aqui durante 1 hora e pouco com vocês, tudo que eu disse, vocês estão processando. E quando vocês manifestarem aquilo que entenderam, que processaram, será sempre uma manifestação pessoal de vocês, não minha. Vocês não vão repetir o que eu disse. A não ser que façam cópia textual, né? Anotem o que eu disse e repitam. Mas aí não houve processamento. Aí é só um arremedo. Mas quando você vai e conversa com alguém amanhã, eu assisti uma palestra ontem do professor Rui, sobre o que era? Sobre livre-arbítrio. E o que ele falou sobre livre-arbítrio? Bom, eu entendi isso. Você processou. Agora, se você pegar, ele disse isso. O que você entendeu? Nada. Eu só anotei. Não processou. Né? Então, veja, a reprogramação é sempre algo individual. Ana Célia está dizendo como a natureza faz o exercício de livre-arbítrio se a programação genética conduz ao comportamento. Veja, até um certo estágio, a inteligibilidade está condicionada, ou seja, o exercício dentro da lei de liberdade das espécies está condicionado pela composição genética. Por que pela composição genética? Porque aquela composição genética de cada espécie é a composição necessária, eficiente e eficaz para que ele faça a sua autoexpressão naquele ambiente. Tudo tem um preço, no bom sentido. O irmão Grimm tem uma frase, o irmão Leocádio, diz assim: no universo, na natureza, só se ganha perdendo, não se ganha sem perder. Então, vejam, até o estágio pré-humano, vamos chamar assim, nós estamos condicionados pelo conforto da programação genética. Imagine, por exemplo, os animais de sangue frio. As tartarugas colocam os ovinhos na areia, enterram numa profundidade segura, colocam, digamos assim, o ideal seria gerar 10 tartaruguinhas para o equilíbrio ambiental, mas ela coloca 100 ovos. Por quê? Porque ela sabe que quando elas saírem dos ovos, elas vão correr para a água e grande parte será devorada pelos predadores naturais, que já estão à espreita. Faz parte do equilíbrio ecossistêmico. Em primeiro lugar, a tartaruguinha, quando ela quebra o ovo, ela cavoca sempre para cima. Não há notícias de que uma tartaruguinha cavocou para baixo. Ela sabe para onde é que ela tem que cavocar. E ela sabe que tem que correr
o máximo que ela puder. Vocês já devem ter visto vídeos das tartaruguinhas correndo em disparada em direção à água, porque lá ela tem sua proteção natural. Muitas não chegarão, né? Então, vejam, ela geneticamente está apta e capacitada a fazer a manutenção da sua vida como indivíduo e da sua espécie. E ela tem a liberdade dentro desses limites, o exercício da liberdade dentro desses limites. Mas para que todas as espécies coexistam, é preciso que haja limitação do exercício da liberdade. E nesse estágio, o exercício da liberdade está condicionado pela programação genética, mas não está anulado. Nós também estamos condicionados pelos paradigmas da cultura, da inteligência e da contingência, no exercício do nosso livre-arbítrio. Na medida que nós aperfeiçoarmos os nossos sistemas judiciários, que a sociedade tiver uma educação mais adequada, etc., e que nós pudermos reduzir a criminalidade, esse episódio que eu citei como exemplo de alguém furtar o nosso carro se tornará cada vez mais raro. Portanto, o meu exercício do livre-arbítrio estará mais pleno. É assim como eu vejo, sabe, Ana Célia? O livre-arbítrio, a Lilian, o livre-arbítrio pode ser definido pela melhor compreensão da lei da liberdade. No meu modo de ver, sim, né? A lei da liberdade é universal, portanto, ela se refere a todos, à totalidade, ao todo e às partes. O exercício da lei da liberdade é individualizado. No estágio pré-humano, ele é individualizado por espécie. No estágio humano, já é individualizado por indivíduos. Por exemplo, eu tenho gatos, né? Vocês conhecem os gatos domésticos. Eles têm comportamentos muito parecidos, embora cada um tenha digamos assim, um temperamento diferente. Uns são mais dóceis, outros são mais ariscos. Mas todos eles se banham do mesmo jeito, todos eles fazem cocôzinho e cobrem. Todos eles têm comportamentos padronizados geneticamente. Mas já estão num estágio de diversificação. É um estágio intermediário, né? Mas todos eles fazem. Então, eles têm um livre-arbítrio, um exercício de liberdade de espécie. Nós temos um exercício de liberdade de indivíduo. É o nosso estágio, né? Onde todos chegarão e todos irão além disso, né? Nós não somos o final da história, né? Sueli só está agradecendo pelo nosso encontro. A Lilian, novamente, seria o livre-arbítrio o espaço existente entre a lei da liberdade e a compreensão da lei da causalidade? De certa forma, sim, né? Eu não sei o que você quer dizer exatamente com a lei da causalidade, se é a lei de causa e efeito. Toda ação corresponde a uma reação. Isso é uma lei física em sentido, em mesma intensidade, em sentido igual, contrário, né? Mais ou menos assim que Newton grafou o formalismo matemático da lei, né? Então, não há ação sem reação. Não há efeito sem causa. O que nós estamos limitados pela nossa compreensão é que a lei de causa e efeito se restringe ao local, né? Eu tenho um copo d'água aqui, de repente ele cai e vira água aqui. Por quê? Eu bati com o braço, ou um vento forte veio e derrubou. Causa local. Causa local significa que a causa desencadeou um processo que percorre todos os pontos intermediários até o efeito, onde provoca o efeito. Mas não é só uma causalidade local. A causalidade mesmo é global. A lei de causa e efeito é global. O que é intuição, senão um efeito de uma causa não local? Não local tanto no sentido espacial quanto temporal. Que às vezes a pré-cognição antecipa fatos que ainda não aconteceram, né? A pré-cognição, pré-monição, que é pré, né?
E a própria intuição, no sentido geral, uma pessoa liga, quando você atende o telefone, você, no mesmo instante, você pensa, eu sabia que era você. Mas você só descobre que sabia naquele momento. Mas já estava registrado em você, não estava processado. Né? Então, veja, a lei de causalidade está vinculada ao processo da nossa exercício da liberdade. Por quê? Porque toda ação corresponde a uma reação. Isso é um básico. Pensamento é ação. Se eu não tenho disciplina mental, eu posso provocar grandes catástrofes, me somando a outras pessoas que também não têm disciplina mental. Por exemplo, viver em ódio, viver irritado, isso tudo se soma a um bolsão de irritações e que forma como se fosse uma avalanche, um tsunami mental e que vai se materializar de alguma forma, até derrubar aviões, enfim, uma série de catástrofes que nós podemos participar ou coparticipar da causa. Então, veja como é a nossa responsabilidade. Às vezes eu dizia nos exercícios mediúnicos, não é fácil a gente ser espírita, porque a gente começa a tomar consciência desse grau de responsabilidade que cada um tem, e aí alguns podem pensar assim, puxa, eu era feliz e não sabia. Quando eu não sabia disso, eu era mais feliz. Lê do engano. Lê do engano. É um alcance tal que não tem como voltar atrás. Eu quero apagar isso da minha mente, eu quero voltar a pensar o que eu pensava antes. Não consegue mais. Né? O Einstein já disse isso, que cada nova descoberta, cada novo conhecimento, uma coisa assim, o cérebro cresce e não volta mais à situação anterior. Não é bem o cérebro, né? É o nosso dimensão espiritual que progride e não há como regredir. Agradeço, ajudou, o irmão também fala do desamarrar o pensamento amarrado. Mas nós temos um pensamento compacto, né? Então, o pensamento arrumado, ele se chama de pensamento arrumado. É preciso desorganizar o pensamento arrumado. Imagine você contrata uma diarista, dá as instruções e vai trabalhar. Quando você volta, ela mudou tudo de lugar, porque ela não sabia, não convivia contigo. Ela tirou todos os armários, quando foi colocado de volta, ela colocou em posições diferentes. E você fica irritadíssimo, porque não acha mais do jeito que estava antes. Você estava com o pensamento arrumado. Aí você tira um final de semana para desfazer aquela desarrumação. E quando você vai rearrumar, você descobre que algumas coisas que ela mudou ficaram melhores. Então você reorganizou. Então nós temos que desarrumar o pensamento para reorganizar. Permanentemente. Amanhã ele estará novamente tendendo a ficar arrumado. Então, eterna vigilância no sentido de que tudo muda. Nós vivemos uma realidade não linear, indeterminada. A tônica da nossa existência é sempre a incerteza. E a incerteza nos faz mais humildes, nos induz a uma permanente busca do autoconhecimento, enfim. Sem a incerteza, nós não evoluiríamos. A Natália fala, é possível passar uma reencarnação sem evoluir? Acredito que não, Natália. Porque nós evoluímos até nas escolhas erradas que fizemos. Aprendemos que não deveríamos ter feito aquilo. É um aprendizado. Você já não é mais a mesma pessoa. Não há situação em que nós não façamos um aprendizado. Até se eu escolher viver como um ermitão, isolado do mundo, eu vou ter consequências que vão se manifestar imediata ou imediatamente ou no longo prazo e que vão me levar a refletir que eu fiz escolhas erradas. Então não há situação, no meu modo de ver, em que você não faça aprendizado. Se envolveu com drogas, foi parar na sarjeta, perdeu a família, se afastou da família, se afastou dos amigos, deixou de cumprir a sua missão
Se era médico, parou de trabalhar na profissão, deixou de dar o retorno à sociedade que o ajudou a se formar, etc. E até missionariamente no sentido reencarnatório. Perdeu a reencarnação? Não, perdeu a oportunidade de fazer o que devia fazer. Mas vai aprender muito com aquilo. Vai aprender o que não deve fazer. Por que não deveria ter feito aquilo? Tudo isso é aprendizado. Nada é perdido. Nada é perdido. Isso não quer dizer que a gente tem que largar e fazer tudo porque vamos evoluir de qualquer jeito. Não é isso, não. Tem consequências. Essas escolhas geram desconforto, remorso. Imagina uma pessoa que se suicida, imaginando que vai se livrar do problema. E qual não é a ilusão de que, além de não se livrar do problema, ainda agravou o problema, porque ela vai continuar vendo o problema sem solução e não vai estar mais ao seu alcance solucionar o problema que ela queria se livrar. Então ela vai ter que se ressignificar, repaginar, para retornar no ponto em que parou, para retomar fazer o seu resgate. Né? Zerar o seu passivo, por assim dizer. Então, veja, isso não quer dizer que ela não evoluiu. Ela evoluiu, porque ela vai fazer adaptações, vai fazer um crescimento, né, de aprendizado, de escolaridade, e sempre será diferente de quando começou. Muito obrigado a todos, um bom final de sábado e um bom domingo para todos. E boa semana. Né? E se cuidem, né? Máscara e evitar aglomerações. Um abraço a todos.